Quando eu li pela primeira vez Ayn Rand, são coisas assim, às vezes, intuitivas que você tem, né? Ayn Rand, o grande barato dela, quando ela diz assim, o ser humano é uma espécie que não tem uma sobrevivência automática. As outras espécies, eu tenho aqui 4 plantas aqui na minha casa. Uma planta, ela não toma decisões, né? Ela tem ali uma coisa super automática e ela cresce para cima, acabou, não tem muito o que decidir. O passarinho, que às vezes vem uns passarinhos aqui, eu botei umas bananas, botei água para o beija-flor, já tenho, né? É automático, é instintivo, mas já tem mais escolhas. Alguns passarinhos, quando caiu uma banana no chão, eles aqui do apartamento eles entravam, outros não. Então tem mais escolhas. E o ser humano tem, né, é a espécie menos automática do planeta. Essa ideia da Ayn Rand, o que eu acabei chamando depois de animalologia, se você não pratica animalologia, se você tem uma visão romântica da espécie humana e essas utopias que as pessoas fazem, que o ser humano vai fazer isso, vai fazer aquilo, que a gente vai criar uma sociedade assim, vai criar uma sociedade assado, a gente tem essa coisa, essa âncora. A sobrevivência é uma âncora para todas as espécies vivas. É isso que é o grande mérito da Ayn Rand, mostrar isso. Quando a Ayn Rand fala da realidade, aquela frase famosa que eu adoro, que eu falei, né? Você pode ignorar a realidade, mas não as consequências de ignorar a realidade. E quando a Ayn Rand criou o seu sistema filosófico, que é o objetivismo, a base do objetivismo é que ela diz: existe uma realidade que é a sobrevivência. Se você ignorar que você precisa comer 3 vezes ao dia, se você ignorar que você precisa fazer os exames todo ano para saber se você tem algum problema, se você ignorar que você precisa tomar determinadas coisas porque você tem determinado problema, se você não tomar determinado remédio, você vai ter as consequências de não fazer isso, porque você é um ser vivo. Você, como todos os outros seres vivos, amanhã pode não estar mais aqui. Não só você, mas como toda a espécie. Então, entender o atual momento, entender o passado, entender o futuro, não existe a possibilidade de se fazer isso sem a animalologia. E as pessoas adoram colocar o Sapiens, quando as pessoas fazem essas análises filosóficas, agora nós estamos na pós-modernidade, porque o ser humano agora não sei o que lá, começa uma viagem na maionese, porque o cara não tem a âncora. Ele não vai lá para baixo. Querido, se você não tiver comida, você não tem viagem na maionese. Eu fiz teatro 7 anos lá no Tablado, no Rio de Janeiro, que era o teatro da Maria Clara Machado. Era uma escritora famosa de peças infantis. E eu assisti As Cigarras e as Formigas. Foi na época que eu estava lá e era antes da minha aula, eu chegava mais cedo para assistir os ensaios das Cigarras e das Formigas. As cigarras ficam nas árvores cantando, os artistas, né, ficam ali e tal. É característica do artista. O artista ele acaba esquecendo. E os cientistas são as cigarras, as formigas, que diz assim: olha, pode viajar na maionese, pode cantar, pode fazer tudo, mas essa coisa aqui embaixo tem que funcionar, senão você... Então essa coisa das cigarras das formigas, esse conto que vem, né, antigo, tem a ver com essa dicotomia. Então, qual é a base? Qual foi a base para a gente desenvolver a visão de cenário bimodal
para a gente desenvolver a ciência da sobrevivência, para a gente poder chegar nas teorias que nós chegamos. Tem a ver com nossa querida Ayn Rand, tem a ver com o nosso querido Pierre Levy. Foi juntando os dois que nós chegamos à nossa teoria. E qual é a nossa teoria? A nossa teoria é o seguinte: quando a gente vai olhar para as outras espécies, a gente vai ver que toda espécie tem um triângulo da sobrevivência. Aí você tem também aí o Steve Johnson, que fala das formigas, você vai olhando, aí você vai olhar o quê? Que você tem um modelo de sobrevivência em que existe uma forma de comunicação, uma forma de administração e um limite de membros. Eu estou falando de espécies sociais. Não estou falando da aranha. A aranha fica sozinha na teia, não é uma espécie. Eu já vi comunidades de aranha. Mas, de maneira geral, quase sempre a aranha é. Então, nós estamos falando de espécies sociais, dos ratos, dos lobos, dos elefantes, dos leões, dos golfinhos, das baleias. As espécies sociais, elas precisam de um modelo de comunicação. A aranha, não sei se ela se comunica, acho que não. Pelo menos a individual, talvez não. Então, o modelo de comunicação tem que ter uma espécie de harmonia. Há no triângulo da sobrevivência uma harmonia entre o modelo de comunicação, o modelo de administração e o número máximo de membros. O que acontece na espécie humana? O nosso triângulo ele é problemático por quê? Porque embaixo o número maior de membros, quer dizer, os lobos têm 50 lobos, vamos supor assim, né? Eu não sou um especialista dos lobos, mas vamos supor que o lobo tenha o limite máximo de uma comunidade de lobos seja 50. Porque é o limite da linguagem sonora e é o limite do modelo de sobrevivência que eles criaram, que é. Então está tudo relacionado. Uma espécie que nem a nossa, que aumenta a população, como nós fizemos nos últimos 220 anos, de 1 para 8, torna obsoleto todo o triângulo. O triângulo ele fica deformado. E aí ele precisa ser reformado para que a gente possa resolver problemas que o novo modelo, que o novo patamar de complexidade demográfica coloca. E a partir daí a gente entende a sociedade humana de maneira completamente diferente. Uma sociedade que o triângulo da sobrevivência ele vai ficando obsoleto. E ele precisa ser reformado no tempo e tempo. E é isso que é a chegada da curadoria. Uma nova linguagem algorítmica, típica dos insetos, principalmente das formigas, que permite que você resolva os problemas de escala com qualidade. E esse é o futuro. Se pode-se fazer isso, todas as áreas vão sofrer a influência dessa nova opção, porque é mais barata e funciona melhor. É isso, o que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado, e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero ser bimodal.